nome é Lilia Rocha, sou professora e estou aqui hoje para falar para vocês de um assunto muito polêmico e que gera muitas discussões. O tema da nossa aula hoje é avaliação por competências. A avaliação é uma questão complexa, em permanente discussão e geradora de muitas tensões. A avaliação é um elemento integrante e regulador das práticas pedagógicas, mas assume também uma função de certificação da aprendizagem realizada e das competências desenvolvidas. Ou seja, é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente que deve acompanhar passo a passo o processo de ensino-aprendizagem. Para que possamos falar da avaliação de competências, é necessário conhecermos alguns conceitos. Vejamos. O termo avaliar surge da composição latina avalere, que significa dar valorar. Ao longo da história, o ato de avaliar esteve intimamente ligado à aprendizagem ou à demonstração de habilidades para o trabalho. Há indícios de que as práticas avaliativas eram realizadas desde a antiguidade por meio de provas orais, predominando o sistema de perguntas de um avaliador e de resposta dos avaliados. A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e à atribuição de notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação qualitativa. Através da avaliação, os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar progressos, dificuldades e reorientar o trabalho para as correções necessárias. A avaliação é uma reflexão sobre o nível de qualidade do trabalho escolar, tanto do professor como dos alunos. Portanto, a avaliação cumpre funções pedagógicas didáticas, de diagnóstico e de controle, em relação aos quais se recorre a instrumentos de verificação do rendimento escolar. Outra definição que nós precisamos saber é sobre a competência. A competência é uma palavra do senso comum, utilizada para designar uma pessoa qualificada para realizar alguma coisa. O dicionário Webster define competência na língua inglesa como qualidade ou estado de ser funcionalmente adequado ou ter suficiente conhecimento, julgamento, habilidades ou força para uma determinada tarefa. Em 1973, nos Estados Unidos, iniciou o debate entre os psicólogos e os administradores sobre a competência. A competência, segundo McClelland, é uma característica subjacente a uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação. Durante a década de 80, Richard Boyates, reanalisando os dados de estudos realizados sobre as competências, identificou um conjunto de características e traços que, em sua opinião, definem um desempenho superior. Nesta perspectiva, o conceito de competência é pensado como conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. Portanto, competência é o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que possibilitam desempenhar determinada função na busca de resultados concretos. Mas você sabe qual é a diferença entre avaliação tradicional e avaliação por competência? Fala de avaliação de competências e avaliação tradicional, é comum se perguntar no que elas se diferem. Na avaliação tradicional, a aprovação ocorre com base em uma escala de pontos que, por sua vez, possibilita comparações estatísticas. Já na avaliação por competências, define-se como um processo com vários grandes passos, a saber, definição dos objetivos, levantamento de evidências, comparação das evidências com os objetivos e julgamento. Ainda que todas as formas de avaliação se refiram ao emprego de evidências, cada forma pode ter uma proposta diferente. Para que a avaliação no processo de formação possa expressar concretamente as competências desenvolvidas pelos indivíduos, é preciso que a formação e a avaliação por competências sejam coerentemente planejadas em conjunto. De acordo com estudos de Bloom, de 1993,
A avaliação do processo ensino-aprendizagem apresentam 3 tipos de funções: a diagnóstica, a formativa e a somativa. Vejamos cada uma delas. A avaliação diagnóstica é adequada para o início do período letivo, pois permite conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. O professor tem como principal objetivo verificar o conhecimento prévio de cada aluno, tendo como finalidade de constatar os pré-requisitos necessários de conhecimento ou habilidades imprescindíveis de que os estudantes possuem para o preparo de uma nova etapa de aprendizagem. A avaliação formativa é aquela que tem como função controlar, devendo ser realizada durante todo o período letivo, com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos propostos anteriormente. Esta função da avaliação visa basicamente avaliar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da aprendizagem, antes de avançar para outra etapa subsequente de ensino-aprendizagem. A avaliação somativa tem como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final de um curso ou unidade de ensino, classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Atualmente, a classificação dos estudantes se processa segundo o rendimento alcançado, tendo por base os objetivos previstos. Para Bloom, a avaliação somativa objetiva avaliar de maneira geral o grau em que os resultados mais amplos têm sido alcançados ao longo e final de um curso. Essas 3 funções da avaliação devem ser vinculadas ou conjugadas para se garantir a eficiência e a eficácia do sistema de avaliação e, assim, ter como resultado final a excelência do processo ensino-aprendizagem. Qualquer decisão nas formas de como avaliar é preciso envolver a direção, o professor, os alunos e os responsáveis quando for o caso. Portanto, na avaliação de competências, o foco está na comparação da efetiva aprendizagem dos alunos com a expectativa acerca dessa aprendizagem. Essa foi a nossa aula de hoje sobre avaliação de competências. Se você gostou, curte o videozinho, dá um like para que possamos aprimorar e vir com novas abordagens. Obrigada!